Olá pessoal, tudo bem? Professor Cristiano, mais uma vez, dando as boas-vindas a todos e a todas ao nosso canal Bate-Papo na Janela. Hoje, no programa de número 8, com um convidado muito especial, o William Nascentes, nosso amigo, nosso colega de trabalho. Tudo bem, William? Tudo jóia, Cristiano. Obrigado pelo convite. A você, a Isabela, né? E a todo o público aí, aos alunos, a todo mundo que estiver assistindo o vídeo. Um grande abraço aí. Obrigado a vocês por essa oportunidade. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. Queria dar as boas-vindas também a Gisele e a Isabela. Boa noite, Cristiano, boa noite, William. Olá, pessoal. Boa noite, um prazer revê-los. Bom, gente, para apresentar o William, o nosso convidado, o William ele é pedagogo, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é pós-graduado em gestão de cursos à distância e tutoria pela Faculdade Senac, pós-graduado em psicopedagogia pela FUMEC, e ele atua na 23ª Promotoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Infracional de Belo Horizonte. Ele também coordena a Comissão de Educação do Fórum Permanente de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte e é coordenador do Movimento Unificado dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte e facilitador em Justiça Restaurativa. É docente em cursos de Justiça Restaurativa pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF, do Ministério Público de Minas Gerais. Hoje nós convidamos o William para falar um pouco da vida, do cotidiano de uma pessoa com algum tipo de deficiência. O William ele é portador de uma deficiência visual, mas como vocês puderam perceber, isso não o impediu de estudar, de trabalhar, né, de ter sua autonomia, sua independência. Mas antes, a gente só queria passar uns dados para a gente poder situar um pouco essa conversa aqui de hoje. A população economicamente ativa do Brasil tem 6,7%, em média, estimativa, de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa 14 milhões de pessoas economicamente ativas com algum tipo de deficiência. Porém, só 1% dessa população está empregada, está ocupada atualmente. Nós temos duas leis básicas, né, para atender ou para incentivar, para contribuir com a inclusão dessas pessoas. Uma lei é a 8.213 de 91, que prevê cotas em empresas, em concursos, e a outra, uma lei mais genérica, uma lei de 2015, a lei 13.146. Bom, William, a gente sabe que não são leis que mudam necessariamente a cultura de um país. Então, eu queria, para a gente poder começar essa conversa, que você falasse um pouco como foi sua infância, sua adolescência, como é essa convivência, né, na nossa sociedade de uma pessoa com algum tipo de deficiência, no caso da sua, uma deficiência visual. Bom, eu nasci enxergando, né, normal, e por volta de 2 anos e meio, 3 anos, meus pais identificaram que eu tinha alguma coisa diferente estava acontecendo com a minha visão. Eu tinha uma caixa de bola de gude, eu espalhava essa caixa pela casa e saía juntando todas. Era multicolorida e tal. E a partir de um determinado momento, né, o que a minha mãe conta, é que eu comecei a tatear o chão, a passar a mão perto né, dos móveis para tentar localizar as bolinhas de gude. E aí ela identificou, né, ela falou com meu pai, falou, olha, a gente precisa levar esse menino ao médico porque existe algum tipo de coisa ali que não está legal. Além disso, tinha um pouquinho de estrabismo, né, que é aquele olho um pouco torto e tal, né? E aí eles me levaram ao médico, os médicos falaram, não, isso não é nada grave, é uma questão só de usar o tampão e tal, aquela coisa toda. E agora também não adianta, tem que esperar ele ter um pouco mais de idade para poder usar esse tampão, que vai corrigir. Na verdade, não era só isso, né? E a minha mãe não se
acomodou com essa resposta do médico, procurou outros médicos que diagnosticaram uma atrofia no nervo óptico, que é uma deficiência irreversível, né? Então, ela não muda, ela também é estável, então ela não piora, né? Então, o que eu enxergo hoje é possivelmente o que eu enxergava há 20 anos atrás. Então, não há uma diminuição e nem uma perspectiva de aumento nessa visão, né? E aí, dos 3 aos 6 anos, minha família morava na roça, né? Nós somos de Patos de Minas, no interior de Minas Gerais, ali no Alto Paranaíba, e a gente morava na roça e eu fiquei lá, né? E desde essa época, o médico já falou com meus pais, falou, olha, essa criança não vai enxergar e vocês precisam procurar que ela estude, porque o caminho para ela é por meio da educação. E aí, dos 3 anos aos 6, eu fiquei lá na roça, né? Porque na nossa época não existia educação infantil, né? Ou era muito restrita para um quantitativo muito pequeno de pessoas, né? Que tinham um poder aquisitivo maior, né? Que a educação infantil naquela época ainda era só privada, né? Particular. E a partir dos 6 anos, eu tinha um tio que morava aqui que era interno aqui nos Capuchinhos, estava estudando para ser padre, e ele sabia do São Rafael. Ele falou, olha, eu conheço uma escola que é para pessoas com deficiência visual. E aí ele indicou para os meus pais, eles vieram aqui, procuraram e tal. Eu fiz triagem. Naquela época, a gente precisava fazer como se fosse uma espécie de seleção para saber se você ia ser aprovado, se você poderia ser admitido ou não. Isso era em 1986, né? E aí eu passei nessa triagem e, a partir de 86, eu vim estudar no São Rafael. E aí fiquei lá até 94, numa escola que é especial, né? Então, aprendi o braille, tinha várias coisas que eram adaptadas para pessoa com deficiência visual. Então, eu fui muito estimulado, eu fiz teatro, participei de coral, sempre gostei muito de esporte, então sempre gostei muito de futebol, de natação, pratiquei judô. Então, tive muitas coisas, muito estímulo, né? E aí, em 94, eu concluí lá a 8ª série, né, na época, e aí veio a questão da inclusão. E aí eu fui para o Colégio Municipal Marconi, né, que é uma escola do município, uma escola pública, e o Marconi fica ali na Amazonas, na Contorno, ali próximo da Amazonas, né? E era uma escola que tinha um suporte do ensino itinerante do São Rafael. E aí eu queria o Marconi justamente porque o Marconi dava essa perspectiva de continuidade de estudos, né? A gente tinha, o Marconi na época atendia muitos alunos ali do Barroca, né? Era uma escola muito conceituada no município, né? E eu sempre quis estudar em boas escolas, né? Como todo mundo quer, né? Como todo mundo busca o melhor para si. Só que meus pais moravam no interior, como é que eu ia estudar numa escola aqui em Belo Horizonte, né? E nessa época eles decidiram vir para Belo Horizonte, só que mudaram para Contagem, né? Porque aqui em Belo Horizonte eles não tinham condição de morar, assim. Pelo menos a gente não conhecia nada aqui e tal. E aí nós fomos morar em Contagem, e aí era uma dificuldade de vir de Contagem para cá, para Belo Horizonte, mas eu queria me manter naquela escola porque eu acreditava naquela perspectiva, né? E aí, nesse decorrer aí, teve um período que a gente teve dificuldade para pagar o aluguel e tal, e tivemos que ir para mais longe ainda, mais perto lá de uma região chamada Praia, né? Que é próxima ali da Várzea das Flores, né? Que é uma represa que tem em Contagem, que era praticamente a área rural. E aí eu tinha que sair muito cedo lá de Contagem, tipo 4h30 para estar 7 horas no Marconi. Então andava muito a pé, tinha estrada de terra e tal, aquela coisa toda. E tinha que ir para BR para pegar o ônibus. Oi? E você ia sozinho? Eu ia sozinho. Nos primeiros dias, meu pai foi comigo, né, para me mostrar como é que era, né? Aí, a partir daquele momento, eu aprendi e falei, não, aí dá para ir sozinho, né? E era longe pra caramba, tipo assim, andava cerca de 4 quilômetros para pegar o ônibus para isso, tipo 5h30 da manhã, e nem todos os ônibus paravam, né? Porque era um lugar meio ermo,
E aí o motorista, às vezes, fica meio cismado, né? De parar em determinados lugares, né? E quando chovia, era aquela peleja. Às vezes, você sujava o pé de barro, né? E o Marconi era uma escola de classe média. Então, assim, eram as menininhas bonitinhas, né? Morava ali no Barroca, naquela região e tal, que hoje é tido como as patricinhas, né? Aquela coisa toda. E aí tinha dia que eu chegava lá com o pé sujo de barro. Eu lembro que teve um dia que eu entrei, aí a menina estava limpando lá, falou, nossa, esses meninos vêm com os pés sujos de barro para poder sujar a escola, tá limpando e tal. Então, assim, era muito difícil, mas eu resolvi manter, né? Naquela época, eu optei por permanecer no Marconi e não ir para uma escola mais perto lá de casa, porque eu tinha aquela crença de que lá eu ia ter um ensino de maior qualidade, que isso ia me proporcionar uma melhoria lá na frente, né? O Marconi tinha aquela coisa de preparar para o vestibular, né? E aí, em 97, eu fiz o primeiro vestibular, não passei na primeira vez que eu fiz, né? E na segunda vez, sim. Aí, em 98, eu fiz o vestibular e passei para pedagogia. E eu lembro que foi uma alegria muito grande, assim, eu lembro até hoje das pessoas me falando, eu vi seu nome no jornal e tal, aquela coisa toda. Eu sou o primeiro da minha família que faz curso superior, né? Assim, como eu falei no começo, né? Nós somos da zona rural e tal, né? Meu pai teve pouca instrução, que é também um retrato do Brasil, né? Assim, as pessoas mais idosas tiveram pouco acesso à escola. E a minha mãe, que estudou até a 5ª série, coincidentemente, ela foi professora na roça, né? Ela foi professora lá na fazenda, perto da casa dos meus pais. Então, assim, e eu acho que isso também me levou a escolher a pedagogia, né? E aí eu tive a oportunidade de vir a estudar, né, a fazer um curso superior e, posteriormente, passar num concurso público, né, que é no Ministério Público, onde eu estou atualmente. Ô, William, eu ia justamente te perguntar sobre isso. Como que foi, né, o seu curso, como foi cursar uma faculdade, né, entrar numa faculdade, e como foi assim, o transcorrer, né, do seu curso, e como que foi também, né, estudar e passar num concurso público tão concorrido, que é o do Ministério Público, né, tão almejado. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Claro. A faculdade, ela é um grande sonho, né? Assim, e não foi diferente comigo. Assim, eu lembro que quando eu passei, a gente ficava deslumbrado, né? Assim, o FMG é um mundo, né? Assim, é como se você estivesse entrando num mundo diferente, né? Assim, a semana do calouro, aquela coisa de você conhecer gente nova, você quer fazer coisas diferentes, né? Para ser reconhecido. Eu lembro que na época eu vou deixar o cavanhaque crescer para ficar diferente e tal. E tinha as bobagens, né? Tem essas Eu deixei o coisas cabelo crescer, Will. Você deixou o cabelo crescer. A Estudava gente na fica com essas Fafiche. coisas. Exatamente. Na minha época, o básico também era lá na Fafiche, né? Assim. E aí eu tenho imagens, assim, a gente, na nossa turma, tinha um cara que tocava violão, a gente sentava ali naquela cantina da Fafiche, ficava tocando ali, cantando e tal. Eu sempre gostei muito de música. Depois da aula, ia para o CEL, né, que é o Centro Esportivo Universitário, ali para nadar e tal. A biblioteca da faculdade. É um negócio assim, é um mundo diferente. Tinha a FUMP, né, que é a Fundação Mendes Pimentel, que dava uma assistência. Então, assim, eu lembro que quando eu entrei, a FUMP, eu fiz a inscrição lá, e aí, por exemplo, eles emprestavam dinheiro para a gente para você pagar depois que você formar, né? Tipo assim, porque a gente não tinha condição de trabalhar e estudar, né? Pelo menos no começo era muito difícil, né? Além da questão da própria inserção na faculdade, né? Assim, eu era o único com deficiência na minha turma, né? Que é também um retrato assim do quantitativo de pessoas com deficiência que chegam ao nível superior. Hoje é muito pouco, naquela época era menos ainda, né? Por volta ali de 99, 2000, né? Éramos muito menos, né? E as dificuldades com o material. Então, na época, por exemplo, tinha um setor na Fafiche que gravava os textos para que eu pudesse ouvir e falar daqueles textos e discutir os textos com os professores. E aí a dificuldade, por exemplo, primeiro que às vezes não tinha dinheiro para pagar o Xerox, né? Então, assim, às vezes o cara do Xerox me ajudava lá e falava assim,
eu vou te emprestar esse texto antes, mas você tem que me devolver perto da época que o pessoal vai pegar para eu poder vender ele aqui para o pessoal, porque senão eu vou ficar no prejuízo também. E aí, assim eu fazia, né? Eu pegava o texto, levava para o pessoal da Fafiche, eles liam, gravavam e me devolviam, mas nem sempre eles conseguiam devolver a tempo da aula que ia ser lido aquele texto. Então, às vezes, a gente ficava com defasagem, né? Assim, porque tinha essa dificuldade, às vezes, do tempo de gravar, tinha seleção de estagiário do setor lá para fazer as gravações. E mesmo assim, eu achava aquele negócio fantástico, assim, porque era a oportunidade que eu tinha, né? Assim, e aí, aos poucos, você vai conhecendo os colegas também, você começa a estudar com os colegas, outros colegas começam a ler para você, começam a gravar, né, textos para você. E aí você vai entrosando, assim. Eu passei assim muito bem pela faculdade, né? Embora tenha tido dificuldade em algumas disciplinas, né? Por exemplo, estatística, eu tive dificuldade, especialmente, né? Pela questão muito gráfico, né? Muita coisa visual ali, né? Pelo menos na minha época era assim. Não sei se hoje ainda é, mas e aí assim, ainda é. continua, né, Isabela? Então Continua. assim, eu tive muita dificuldade com essas matérias, assim, porque também vem uma dificuldade lá do ensino médio, né? A pessoa com deficiência, assim, especialmente a visual, especialmente nessas matérias química, física, as matérias exatas, né? Assim, que tem muito gráfico, que tem muita fórmula, química, por exemplo. Então, assim, eu tinha muita dificuldade. Não vou generalizar, não, porque toda generalização às vezes é complicada, né? Mas é a realidade, assim. A gente fica com a defasagem mesmo em algumas questões, né? E aí isso vai reverberando lá no ensino superior, né? Mas consegui passar também por essas disciplinas, né? E formei, assim, foi muito bacana, assim. Eu tive ótimos professores e fui muito reconhecido, né, por esses professores também. E aí depois veio a questão dos concursos, né? Antes de fazer o concurso do Ministério Público, eu fiz um concurso em Betim para nível médio e trabalhei como técnico de secretaria lá em Betim, né? Assim, foi um grupo muito bacana de professores que eu tenho até hoje, assim, no meu coração, que foi, acho que talvez a melhor equipe de professores que eu conheci, assim, de grupo mesmo. A gente saía para boteco depois da sexta-feira, ia bater papo e tal, aquela coisa toda. Sempre tinha uma resenha ali, né? Assim, era muito bacana, assim. Tinha um professor que me dava carona, né? Que era o João Carlos. Ele sempre me levava, né? Assim, te encontrava, porque lá nessa escola, lá no Adelina, onde eu estudava, né? Que era ali no Jardim, onde eu trabalhava, no Jardim Teresópolis. Dependendo, não tinha jeito de você sair de lá se você não tivesse carro. Não tinha ônibus depois de um certo horário. E aí a gente tinha que ter amigos mesmo, e gente dividia ali a carona e tal, para poder vir. Então, essas coisas, essas dificuldades, todas nos fortalecem, né? E aí, eu trabalhei também como técnico de radiologia durante um período no Odilon Beres, né? Eu ficava ali revelando raio-x, isso durante a faculdade. Então, às vezes, trabalhava à noite, né? Fazia um plantão ali de 19 às 7, e de manhã, dependendo do dia, ia para a faculdade. Porque, como é uma área hospitalar, né? A gente trabalha um dia e folga 3, né? Então, assim, tinha uma flexibilidade que eu consegui conciliar com a faculdade. E aí veio o concurso do Ministério Público, né? Que foi um sonho para mim, assim. Quando eu vi que tinha vaga para pedagogo, eu falei, gente, mas que negócio diferente, né? Assim, geralmente o Ministério Público é direito, né? Assim, no máximo psicologia, né? Que tem ali no Tribunal de Justiça e tal, né? E nesse concurso abriu vaga para pedagogo. Eu falei, gente, mas tem umas coisas que é Deus mesmo, né? E aí, assim, eu tive a oportunidade de fazer esse concurso e passei, né? Éramos 3, eu passei, fui um dos 3 classificados desse concurso do Ministério Público. E aí foi uma dificuldade também, porque é um mundo novo, né? Assim, tem a questão da profissão em si, né? Que a gente estava praticamente inventando uma área de atuação, né? Até hoje existem pouquíssimos pedagogos nessa área jurídica, né? Nessa área do Ministério Público
e mesmo em tribunais de justiça, né? E, além disso, a questão da deficiência, né? Então, assim, o começo em qualquer local de trabalho é muito difícil, porque você tem que adaptar algumas coisas. Por exemplo, o computador que eu uso, ele tem que ter um leitor de tela, né? Que é para eu ter, por exemplo, condição de utilizar esse computador. Eu tenho que ter alguns materiais em braille, né? Aí a legislação, na época, eles providenciaram o Estatuto da Criança e do Adolescente em Braille, a LDB, né? Que é a Lei de Diretriz e Base da Educação. E aí a gente foi construindo ali o espaço, né? Sempre trabalhando no coletivo, porque eu acho que isso é a grande escola, né, de todos nós, assim, trabalhar em grupo, né? A gente saber que a gente não sabe tudo e que a gente tem algo a contribuir com o outro, né? Então, assim, a partir disso, a gente foi trabalhando sempre em grupo e eu, graças a Deus, tenho um grande reconhecimento dentro do Ministério Público, sou muito respeitado pelos promotores, pelos colegas, né, pela rede como um todo, e a gente vai construindo um caminho, né? Assim, e aí eu acho que estar no Ministério Público e a instituição contar com pessoas com deficiência é muito bom para mim, é muito bom para a instituição e é muito bom para a sociedade. Porque eu hoje atendo adolescentes autores de ato infracional. São os meninos, entre aspas, que ninguém quer, né? Assim, são os adolescentes que, em geral, têm defasagem de idade série, né? São meninos mais velhos, que às vezes estão ali com a defasagem na escolarização. Então, um menino que às vezes deveria estar no 9º ano e está no 5º, né? São meninos que às vezes têm dificuldade para aprender. E nós trabalhamos pela inclusão desses adolescentes todos. E eu atendo grande parte desses adolescentes lá. Então, eu acho que quando eles veem também uma pessoa com deficiência no lugar que eu estou, de certa forma, ele se enxerga naquilo e fala, opa, eu acho que eu posso também, né? Eu acho que se foi possível para ele que não enxerga, por que não pode ser possível para mim, né? Então, isso dá esperança também para essas pessoas, né? Então, acho que a minha própria vivência leva a essa possibilidade para quem eu atendo também. Pois é, William, quando você fala da sua trajetória, ela por si só diz muito sobre resiliência, sobre força de vontade, sobre aquilo que você havia mencionado, né? Que as próprias dificuldades te fortaleceram, né? E o caminho seria mesmo a educação. Então, eu te pergunto, como é que é lidar com a deficiência em tempos atuais e quais os fatores que você acredita que são fundamentais para a resiliência, né? Já que você comentou anteriormente que coordena um grupo de pessoas com deficiência, né? Quais são os fatores que possibilitam esse trânsito, essa resiliência, essa força de vontade que se mantenham sempre vivas, né? O que Sim, você sim. acha? Eu acho que é importantíssima essa questão da resiliência, sabe, Gisele? Porque a vida diz não para a gente em muitos momentos, né? Assim, Com certeza. a gente... E aí não é só para deficiência, né? Aí é para o negro, Uhum. é para o idoso, é para o obeso, é para aquele que é baixinho demais, é para aquele que é alto demais, é para todo mundo que tem uma diferença que destoa do padrão, né? É para aquela Uhum. pessoa que não tem o padrão de beleza que a sociedade busca, né? Então, assim, a nossa sociedade, ela não acolhe muito bem as diferenças, né? Assim, ela seleciona, né? A gente tem um padrão de beleza, um padrão do que é aceito socialmente, né? A nossa sociedade, ela é pensada para um padrão de pessoas. Então, assim, se você pensar, por exemplo, você tem um tempo X para atravessar uma rua, né? O sinal ele é programado, por exemplo, para durar, por exemplo, 30 segundos, né? Será que todo mundo dá conta de atravessar uma rua em 30 segundos? Será que não tem gente que anda mais devagar? Tem gente que não vai conseguir, que vai parar no meio do caminho, não é? Então, assim, nós não somos uma sociedade que contempla a diferença. E aí nós precisamos pensar muito nisso e nos fortalecermos mutuamente. E aí, assim, eu acho que histórias de outras pessoas me fortalecem muito, né? Ver outras pessoas que também têm algum tipo de deficiência, que são negros, né? Que são idosos, que conseguem galgar postos
bacana na sociedade, mesmo com toda essa dificuldade, isso nos fortalece muito. Além disso, eu acho que a família também é muito importante, né? Nós precisamos muito de familiares, de mães e pais que nos apoiem, né? Que reconheçam o valor dos seus filhos, que reconheçam o potencial que cada um de nós temos, né? Isso vai dando todo um aspecto para a gente, é como se fosse nos moldando ao longo da vida, né? Então, assim, a gente vai receber porta na cara um monte de vezes, né? Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma entrevista, eu vi uma matéria no Jornal da Globo, né, no Jornal do Meio-Dia, falando que tinha vaga para pessoa com deficiência lá no Senac. Aí eu vi aquele negócio, falei, eu tô querendo trabalhar, eu vou lá, né? Nessa época eu estava fazendo ensino médio e tal, devia ter ali 16 para 17 anos e tal, doido para trabalhar, que é a falta de grana, né? Eu falei, pô, eu vou lá. Aí cheguei, a menina, você sabe fazer o quê? Você já fez curso de quê? Eu não fiz curso de nada. Então, assim, eu não sabia mexer no computador na época, entendeu? Então, e aí ela falou, olha, eu vou cadastrar você aqui, mas é difícil, assim, porque as empresas, elas querem uma pessoa que já tem uma formação e tal. Eu falei, não, beleza, é isso mesmo, né? E aí, assim, mas se a gente não desiste, se a gente continua se colocando, né, para poder encontrar essas oportunidades, em algum momento elas vão acontecer, né? E aí o caminho é pela educação, né? Tá comprovado que quem se dedica mais à educação, quem estuda mais, tem mais chance, tem mais oportunidade, né? E tem melhores oportunidades, mais e melhores. Então, assim, não é à toa que a gente defende tanto que as pessoas estudem mais, né? Que as pessoas... E aí não existe idade, né? Assim, se eu posso ter 70 anos e voltar para a escola e querer me capacitar, né? E ter maiores oportunidades. Eu posso estar com 19 anos e em algum momento ali ter parado de estudar e querer retornar, porque isso vai sim ampliar as nossas possibilidades. E com a pessoa com deficiência não é diferente, né? Não existe, por exemplo, é importante que a gente tenha a reserva de cotas, igual o Cristiano falou, né? A Lei 8213, né? Que obriga as empresas e o serviço público a ter um percentual de vagas para pessoas com deficiência. Mas se nós não tivermos as pessoas com deficiência que cheguem lá no ensino superior ou no ensino médio, que concluam, né, essas etapas que são prerrogativas, essas vagas não vão ser ocupadas, né? E aí eles vão dizer, não tem gente capacitada para exercer essa vaga. Então, assim, a escola é um caminho e a gente precisa se fortalecer. E a gente aprende isso todo dia, né? Na hora que você sai de casa, você já está aprendendo, porque às vezes é um ônibus que não é adequado, né? Às vezes é um ônibus que você não consegue acessar sozinho, é uma rua que você não consegue acessar, sim? Isso aí me faz até pensar, e eu queria que você falasse rapidamente, até porque nosso tempo está acabando. Se você considera que as políticas públicas elas são suficientes, o que precisa melhorar em termos de políticas públicas, até para que a nossa cultura vá mudando, né? Mesmo que aos poucos, para que a gente possa incluir cada vez mais a pessoa com deficiência. Claro, eu acho que a legislação existe sim, assim, direitos que são importantes que devam ser cumpridos, né? Mas eu acho que ainda faltam políticas de incentivo, políticas que capacitem as pessoas com deficiência para que elas exerçam as funções, né? Então, às vezes, são colocados ali cursos e tal, mas são cursos distanciados do mercado, da necessidade do mercado. Então, a gente precisa juntar isso, né? A necessidade que o mundo do trabalho tem, da necessidade que as pessoas têm de trabalhar, né? Para que a gente possa encadear as duas coisas, né? E aí é fundamental que existam cursos de capacitação e que existam também momentos de sensibilização para que as empresas entendam que as pessoas com deficiência são capazes, são potentes, né? Têm capacidade para poder atuar no mercado de trabalho e fazer a diferença na sociedade. Mas é preciso que a primeira porta ali seja aberta, né? É preciso que eu não queira ali esse sujeito padrão da sociedade. Por quê? Porque o meu público também, ele não é só o público padrão. E aí a gente pode pensar na publicidade, por exemplo, né?
A gente precisa ver mais pessoas negras, mais pessoas obesas, mais pessoas com deficiência na mídia, nas publicidades, porque a sociedade é assim, as pessoas são assim. Então é preciso que as empresas também reflitam aquilo que é a sociedade. Até voltando um pouco, as próprias escolas precisam melhorar muito nesse aspecto, né? Precisam. Assim, acho que se a gente for pensar, a educação ainda é um espaço que acolhe, né? Apesar dos pesares, né? A gente tem os professores são muito acolhedores, né? Assim, com grande dificuldade, né? Assim, às vezes falta capacitação, né? Falta suporte das secretarias, né? Assim, mas isso também para quem quer também, isso não é exatamente um limite, né? É um limite que às vezes o outro nos coloca. Às vezes é uma questão assim que o outro fala, olha, você tem que ensinar esse menino a ler gráfico. Às vezes ele não vai chegar a ler gráfico. Às vezes ele, né, assim, dependendo da capacidade dele, se tiver uma deficiência intelectual, dependendo, ele não vai dar conta. Mas ele dá conta de uma série de outras coisas. E a nossa sociedade não precisa só de gente que dê conta de gráficos. Não precisa só de gente que saiba escrever bem. Ela precisa de gente com todas as capacidades, né? Com diferentes capacidades. Então, assim, acho que a gente precisa fortalecer cada vez mais as escolas, né? Trabalhar muito nessa capacidade da escola acolher as pessoas, né? Usar também as escolas especializadas para que elas possam dar ali as ferramentas mínimas, seja para essa pessoa com deficiência ou para o grupo de professores, né? Para que eles possam atuar, né? Extraindo o melhor que o sujeito tem de potencial, né? Sem querer idealizar, né? Não existe um aluno ideal. Assim também não existe um objetivo ideal, né? A gente precisa pensar naquele aluno a partir da capacidade dele, a partir do que ele dá conta, sempre buscando assim, ampliar o universo de conhecimento dele, mas sem querer também nos amarrarmos muito a ideais, porque isso, às vezes, acaba nos gerando um imobilismo, fala assim, olha, eu não dou conta de trabalhar com aquela pessoa, né? Mas dá. A gente, às vezes, vai descobrir o nosso potencial nesse contato com o outro. Tem que estar aberto, né, a esse William. encontro. Só, William, infelizmente Sim. nosso tempo aqui está acabando, mas eu queria te parabenizar, né, pela sua história de vida, pela história de superação, não só da deficiência, mas das dificuldades financeiras, né, que é uma característica de muitos, né, da maioria do povo brasileiro, que tem que estar nessa luta diária, principalmente agora nesse momento de pandemia, que essa crise financeira atingiu muita gente com corte de salário. Então, a gente tem essa Sim. questão, né, econômica muito viva na nossa população. Então, eu queria te parabenizar pela sua história de vida, que por si só é uma história motivadora, né, que as pessoas que têm acesso a esse vídeo possam se motivar tendo você como um exemplo, né, as coisas que você falou sobre o contato com o outro, sobre essa necessidade da gente enxergar o outro como diferente, né, mas como ser humano que todos nós somos, né, cheio de expectativas, de desejos e de necessidades. Todos nós somos assim. Então, muito obrigado, William, por essa conversa, né? Nós esperamos você aqui para um outro encontro em breve, né? Então, assim, de coração, quero agradecer mesmo você poder dividir essa história maravilhosa com a gente. Eu que agradeço, Cristiano, e assim, deixar mesmo uma mensagem final, né, ao seu público, aos alunos, aos professores, né, assim, nós somos sujeitos dotados de muitos potenciais, nós temos muitas capacidades e a gente primeiro precisa acreditar nelas, é preciso que o poder público nos dê oportunidade, que as empresas deem oportunidade umas para as outras, para que a gente acredite no potencial do outro, para que a gente possa construir uma sociedade melhor, né? Acho que todo mundo cabe no mundo, né? Assim, acho que todo mundo tem o seu lugarzinho. E a gente precisa entender como é que a gente acolhe o outro e como é que a gente consegue tornar essa sociedade melhor a partir dessa diferença que cada um tem. Beleza. Ô, gente, vamos despedindo aqui. Isabela, Gisele, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a Né? vocês.
Muito obrigada. Muito obrigada, foi um William, prazer. pelo seu tempo. Eu que agradeço, Gisele, Isabela, foi um prazer conhecê-las. Muito obrigada, viu? Até a Obrigada. próxima. Até a Até. próxima. Gente, não esqueça de curtir esse vídeo, tragam pessoas para o canal, inscrevam-se, divulguem esse vídeo. Tenho certeza que vai fazer bem para muita gente. E quanto mais curtidas tiver, mais ele vai se espalhar. Então, ficamos por aqui. Agradecemos a presença de todos e até uma próxima oportunidade. Um abraço.